Louvado seja o nome do Senhor. Temos como tema fé. Romanos 4:3. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Sabemos que Abraão é o pai da fé. Mas que fé era esta? A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Abraão ouvia a voz de Deus. As palavras do Senhor eram a base de sua fé. Confiando nas promessas de Deus, ele dedicou toda a sua vida, à medida que o Senhor falava com ele. Sua fé era alimentada e mais confiante se tornava. Louvado seja o nome do Senhor. Como é a fé de Abraão? Vamos refletir sobre algumas palavras que Deus deu a Abraão, sobre quais firmou sua fé. Fé para renunciar. Sai da tua terra. Gênesis 12:1. A primeira palavra de Deus para Abraão foi sobre renúncia. O Senhor mandou sair da sua terra e do meio de sua parentela. Isso significava deixar sua área de conforto e partir para um lugar incerto aos olhos humanos, mas sob a certeza da dependência de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda, a fé para mudar o caráter. Sê tu uma bênção. Gênesis 12:2. A segunda palavra de Deus para Abraão foi sobre seu caráter. Enquanto caminhava em busca da promessa, sua personalidade precisou ser moldada 2 vezes. Abraão ele errou, dizendo que sua esposa era sua irmã. Gênesis 12:13-19. Por isso seu caráter precisava ser transformado por Deus. O Senhor ele definiu que o caráter de Abraão deveria simplesmente ser uma bênção. Ou seja, tudo que ele falar ou fizer teria que ser abençoado. Para isso deveria fugir de tudo que não fosse bom. Então, meu amado, para ter mais fé, preciso deixar o Senhor modificar o nosso caráter. Precisamos procurar ser imitadores de Cristo para ter um caráter abençoado, em nome de Jesus. Fé para receber a promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. A terceira palavra de Deus para Abraão foi uma promessa. Ele já havia renunciado à sua terra em prol do que o Senhor lhe daria. Seu caráter já estava sendo forjado pelo Senhor. Agora ele já podia receber uma promessa de Deus. O Senhor prometeu a Abraão que teria filhos de uma família abençoada. Além disso, também abençoaria todas as famílias da terra através de sua fé. Seria tão grande, o suficiente para a sua família e todas as outras. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós precisamos sempre buscar em Deus as suas promessas. Muitas vezes buscamos fé para abençoar nossa família. Apenas Deus quis dar a Abraão a fé para abençoar todas as famílias da terra. Queremos bênçãos somente para nossas casas. E que não recebemos a fé necessárias para vencer. Então, quero lhe dizer neste momento, há uma promessa do Senhor para as nossas famílias, mas isso precisa ser compartilhado com outras pessoas também. Para ter mais fé, você estaria disposto a compartilhar a promessa com
outras pessoas? Receba a promessa do Senhor e abençoe todas as famílias também. Fé para sonhar. Conta as estrelas. Gênesis 15, 5. A quarta palavra de Deus para Abraão foi para que sonhasse, embora estivesse bem acordado. Deus o conduziu até fora da sua tenda e lhe mandou contar as estrelas. Enquanto contemplava o céu estrelado, os olhos espirituais de Abraão foram abertos e começou a sonhar. Imaginou uma multidão de pessoas inumerável com as constelações. A partir daquele momento, a vida de Abraão mudou muito. Um velho de 90 anos, com os olhos já cansados, agora mesmo na escuridão da noite, tinha o brilho de um sonho, um olhar. Foi este sonho que motivou a vida de Abraão pelo resto de sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A quinta, fé para viver em santidade, ainda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17:1. A quinta palavra de Deus para Abraão foi sobre santidade, para que Deus realizasse seu propósito em sua vida. Precisaria santificar sua vida totalmente ao Senhor. Sarai, sua esposa, não havia entendido a promessa sobrenatural de Deus e quis ajudar ao Senhor a cumprir sua promessa, dando filho a Abraão através da sua empregada. Gênesis 16, 1 ao 15. Com este ato, parou de sonhar espiritualmente, para agir calmamente. Por isso, Deus precisava santificar a vida de Abraão, preparando para o receber o propósito de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa situação embaraçosa entre Sarai e Agar era um atrapalho para que a família de Abraão fosse abençoada por Deus. Em nossas vidas também, precisamos nos santificar antes de receber o milagre de Deus. Como o Senhor ordenou a Josué: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. Deus já nos deu toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Efésios 1:3. Só falta estarmos, amados, prontos para receber por isso. Deus, Ele quer santificar nossas vidas, nos preparando para ser abençoados, para ter mais fé. Você está disposto a santificar a sua vida? Santifique-se hoje para que sua fé aumente. Receba o milagre amanhã. A fé para ter uma aliança com Deus. Temos que ter essa fé para ter uma aliança com Deus. Será contigo a minha aliança. Gênesis 17:4. A sexta palavra de Deus para Abraão é uma aliança. Uma aliança é um compromisso. Deus, Ele garantiu para Abraão que Ele daria sua promessa da mesma forma que Deus garantia a Abraão. Ele também deveria ter compromisso com Deus. A partir de agora, o nome de Abraão foi mudado. De Abrão foi mudado para Abraão, que significa pai de numerosas nações. Gênesis 17:5. Louvado seja o nome do Senhor. Para não esquecer, Deus deu um novo nome de todas as vezes que seu nome a Abraão fosse dito, estaria lembrando da promessa.
Muitas pessoas querem ser abençoadas, mas não estão dispostos a renunciar, a assumir o compromisso de uma aliança com Deus. Não é verdade? Com certeza, nós passamos a ter um novo nome. Fazemos tudo não em nosso nome, mas no nome de Jesus. Cada cristão deve carregar neste nome a promessa de ser um servo de Cristo. E para finalizarmos, fé para entregar tudo. Toma teu filho, teu único filho, Gênesis 22, 2. A sétima palavra de Deus para Abraão foi sobre abnegação. Abnegação significa negar-se a si mesmo, Lucas 9, 23, deixando a vontade e prazeres em prol da soberania do Senhor. Deus, ele já havia dado um filho a Abraão, Isaque, que significa sorriso e alegria. Gênesis 21, 6. De fato, este filho era o maior prazer para Abraão. Deus lhe fez uma prova de fé e abnegação, porque a promessa que havia feito não era de lhe dar um filho, apenas mais multidões. Até aqui o sonho de Abraão já estava cumprido, mas a promessa de Deus era muito maior. Para saber se Abraão estava pronto para fazer parte do propósito divino, ele precisava ser provado em sua fé. Se abrisse mão do seu sonho em prol do propósito de Deus, ele receberia muito além do que imaginava. Abraão aceitou o desafio, abriu mão de sua alegria, Isaque, e recebeu felicidade completa. Quantas vezes queremos que Deus realize apenas a sua vontade? Tudo seria muito maior e melhor. Por isso Jesus disse que, se ninguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8:34. Amém? Para receber o que Deus tem para nossas vidas, uma mão fechada não está pronta para doar e nem para receber. Para aumentar sua fé, você estaria disposto a abrir mão de sua alegria? A benignação é a maior prova de fé que alguém pode enfrentar. Então eu quero finalizar essa palavra hoje para você. Jesus é o autor consumidor da fé. Hebreus 12, 2. Por isso devemos pedir a Ele que nos dê fé que precisamos. Aumenta-nos a fé. Lucas 17, 5. Como fez Abraão, precisamos basear nossa fé nas palavras de Deus para os nossos corações. Deus pode usar pessoas para falar conosco, para falar diferente em cada coração, mas falar principalmente pela leitura da Bíblia, pela pregação do Evangelho, que deseja crescer na fé. Precisa estar sempre atento e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos como falsos discursos. Tiago 1, 22. Você tem recebido palavra do Senhor para a sua vida? Baseie sua fé nas palavras de Deus para a sua vida e receba sua vitória em nome de Jesus. Amém.